você puder abrir comigo, lá em Números, capítulo 14, a partir do versículo 28. Números 14, 28. Essa passagem vai falar sobre os espias que foram ver a terra. A partir do versículo 28, a partir do versículo 20, a epígrafe vai dizer que é o castigo dado por Deus. Moisés mandou 12 príncipes, 12 espias, a olharem a terra da qual Deus prometeu, da qual Deus disse que ia dar ao povo. Dos 12, só 2 olharam com o olhar da promessa. Olharam com o olhar da palavra, com o olhar de fé. A partir do versículo 28 vai dizer assim: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Irmãos, tem vezes que Deus nos promete tantas coisas. Tantas coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque o ano de 2024 está acabando. Mas Deus ainda nos surpreende. Deus ainda nos coloca em processos de moldagem, de crescimento e de amadurecimento. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, para você, pode ser, hoje são 29, faltam 2, 3 dias para acabar o ano. Para Ele é como se fosse 1000 anos, 2000 anos. Então, as oportunidades que Ele tem para te colocar à prova, para fazer o teu crescimento, para gerar em você coisas novas, Ele sempre vai continuar fazendo, independentemente da idade. A Bíblia é o único livro em que você vai ler os 66 livros, em que você vai ver Deus não aposentou ninguém. Deus não aposenta ninguém. Idade nunca foi pré-requisito para Deus encostar ninguém. Deus sempre usa em tempo e fora de tempo. Somos nós que limitamos o poder de Deus. Somos nós que nos fraquejamos. Somos nós que nos limitamos. E assim como eu li a palavra introdutória, assim como eu estou lendo a palavra de abertura dessa pregação, aquilo que você fala, aquilo que você confessa, possa ser aquilo que você possui. O que você tem confessado, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem declarado com seus lábios, é isso que você tem colhido, é isso que você tem produzido. São frutos bons, primeiramente. As palavras que têm saído da sua boca, ela tem gerado bons frutos. Ela tem feito você possuir as promessas. Será que Ele tem te colocado à frente de oportunidades para que você possa ver aquela tão sonhada promessa que Ele te fez? E você, ao invés de declarar, de falar palavras das quais frutifiquem o teu milagre ou a tua promessa, você tem falado palavras que tem te colocado para trás? Será que você tem declarado as bênçãos do Senhor na sua vida? Será que você tem declarado que eu, a minha casa, serviremos ao Senhor todos os dias? Isso foi um desses personagens, Josué. Eu e minha casa, eu não quero saber. Ah, irmão, mas meu filho está nas drogas. Você não sabe o que ele tem passado, mas você tem profetizado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são descendências
de Deus, são extensão do reino de Deus. As pessoas elas têm por primícias olhar as circunstâncias ao redor, serem contaminadas pelas circunstâncias ao redor. E deixa eu te contar um segredo, o seu futuro é determinado pelas suas palavras. O seu futuro é determinado pelas suas palavras. Eu sou prova viva disso. Por oportunidade da vida, eu fiz um curso de faculdade que não era aquilo que eu queria. Porque eu não tinha condições financeiras. Porque foi a oportunidade que se abriu para mim naquele momento. Mas a todo momento no meu coração ardia a vontade de ser engenheiro. Eu falei, pô, eu quero ser engenheiro. Eu não sei de quê, mas eu vou ser engenheiro. Eu tive a oportunidade de conhecer elétrica. Falei, eu vou ser engenheiro eletricista. Desempregado, sem nada para comer. Um jovem que vivia de emprego em emprego, não conseguia trabalhando de office boy. Consegui um emprego na área que eu tinha feito faculdade, mas eu não estava feliz dando aula. Queria tanto ser professor para fazer diferença na minha família, beleza. Mas aquilo não era o que eu queria, não era. Eu falava, Senhor, eu quero ser engenheiro. Eu vou ser engenheiro de elétrica. Senhor, eu vou ser. Até o dia que eu esqueci. Foi caindo no esquecimento, sabe? Você foi passando o tempo. Até que o homem de Deus chegou para mim e falou assim, tenho uma proposta para te fazer. Diga, eu quero te abençoar. Mas para eu te abençoar, eu quero que você firme um compromisso comigo, que você vai começar essa jornada e vai terminá-la com êxito. Eu falei, show! Sim, que eu quero. Você quer? Quer. Faço vestibular da faculdade tal. Eu falei, amém. Eu fiz. Passei. Lutei. Quando eu vi o boleto, lembro até hoje o valor, irmão. R$ 1.327. Falei, senhor, eu não tenho dinheiro para pagar. E se eu pagar aí, eu não como, eu não bebo, eu não vivo? O que eu faço? E deixei para lá. Falei, poxa, ele pediu para eu fazer só o vestibular, não falou mais nada. Deixei para lá. Mas Deus foi bom, irmãos. Talvez nós esquecemos das promessas, mas Deus não esquece. 2 dias depois, o homem de Deus me liga e fala, pode terminar a sua matrícula, leva a documentação, que você tem uma bolsa de 100% te esperando. Tem vezes que a gente fala as coisas e esquece. Tem vezes que nós falamos e declaramos algo durante a nossa jornada de vida, durante a nossa infância ou a nossa juventude, em que estamos com vigor, sem filhos, sem família. Eu vou fazer isso. Quando eu conseguir isso, eu vou fazer isso. E Deus te dá as oportunidades, te coloca no caminho para que você possa fazer. A minha pergunta para vocês era, vocês têm feito? Vocês fizeram? Concluíram? E o seu futuro está de acordo com aquilo que você desenhou há um tempo atrás? Porque quando você é jovem, nós firmamos compromissos o tempo todo. Eu vou fazer, mãe. Pode deixar, daqui a pouco eu termino. Esquece. Não, eu vou fazer. Não, depois eu faço. Não, eu esqueço. Ih, esqueci. Minha filha é especialista nisso. Esqueci. Esqueci. Falei, com a mente tão zerada dessa, tu esquece, imagina quando tiver com a mente cheia, tiver boleto para pagar, as coisas para fazer. Somos nós. Nossos filhos são réplicas nossas. Talvez não de tudo, mas são. Até isso não tem como negar. Mas o que você deixou no seu passado que acarretou num futuro hoje, que você se encontra frustrado em algumas áreas da sua vida, porque você declarou algo do que você não cumpriu, ou você declarou algo que você mesmo se colocou para baixo.
Irmãos, quantas pessoas no meio da pandemia eu ouvi, se eu pegar Covid, eu vou ter tal coisa, eu vou ter tal coisa, eu vou ter tal coisa, e teve. Ou só eu que conheci pessoas assim? Só eu que ouvi isso? Eu conheci pessoas que falavam assim, eu não posso ir para lugar nenhum, porque senão eu vou morrer. Se eu pegar Covid, eu morro. E aconteceu o quê, irmãos? Algumas chegaram até no meio do caminho e pedir misericórdia, e não foram. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher, que ela dizia que o marido dela era muito metódico. O marido dela falava, eu vou atravessar na faixa de pedestre, porque se eu morrer, eu vou morrer certo. E constantemente ele falava, não, vamos até a faixa de pedestre. Olha o que ele declarava, porque se for para morrer, eu quero morrer certo. Certa feita ele estava com um filho de 10 anos. E o filho queria atravessar logo. Ele, não. Vamos na faixa, que se eu morrer, eu quero morrer certo. Soltou a mão do menino na faixa. Quando o menino chegou na calçada, veio um ônibus e matou aquele homem. Morreu na hora, atropelado. O que ele declarou aconteceu. O que ele declarou aconteceu. Tem pessoas que vivem a vida assim, irmãos. Tem pessoas que têm, por natureza, gerar em si mesmo maldição. Eu não posso dizer, que há certas coisas que me aborrecem. Meu irmão, não passa por debaixo da escada. Chinelo virado. Superstições que não tem sentido nenhum. Ver gato preto é sexta-feira 13. Minha tia tinha muito isso. Eu falava, tia, a senhora está olhando para um gato preto todo dia. Eu brincava com ela. Ela, não, meu filho, é sério, não pode. Ver gato preto, que não sei o quê. E crente, hein? O chinelo virado. Não vai o pé dela não, porque senão não casa. Eu não casou até hoje. Gente ri, mas isso é sério. Tem muita gente que estacionou, não conseguiu atingir todo o futuro ao qual Deus colocou para ela, porque ela mesma, com a sua língua... Deixa eu te falar, irmãos. A sua língua não é só, como o Tiago diz, ela não é só um leme da sua vida. Ela pode ser o leme do seu futuro, daquilo que você possa alcançar em Deus. Se você... A palavra diz que todas as promessas, todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Todas já foram liberadas. Mas precisa você fazer o quê? O que nós precisamos fazer? Sou eu e você que temos que ir buscá-las. Através de quê, irmãos? Da busca incessante, da leitura da palavra. Buscar em Deus aquilo que Ele quer. Vamos lá. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Qual é a versão que está aqui? Morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come dos seus. E quais os frutos que você tem comido? Quais os frutos que eu tenho comido? Irmão, quantas pessoas você conhece que você chega perto dela, ela só tem palavras ruins para te falar? Irmã, tem um negócio para te contar. Me arrepio todo, só de ouvir isso. Quando fala que tem um negócio para me contar, nunca é bom. Eu tenho um negócio para te contar. Tem uma tia que é assim. Eu tenho um negócio para te contar. Nunca é sobre ela, sempre sobre os outros. Pessoas que gostam de gerar isso. Gostam. Olha o que acontece. Mateus 12, 36 vai dizer: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás julgado, e por tuas palavras
será. Cuidado com as palavras ociosas. Talvez você me pergunte, opa, que palavras ociosas? Eu sou burro demais. Ai, caraca, como é que eu sou burro? Ai, como é que eu sou esquecido? Como é que eu vou fazer isso? Cuidado com as palavras ociosas que você diz ao teu respeito. Ai, como eu sou esquecido. Ai, cara. Ai, como eu sou. Ai, eu estou doente. Ai, irmão, eu estou doente. Toda hora eu estou doente. Tem o Zé das Dores, tem Maria das Dores. Toda hora é uma doença que se apresenta. Tem pessoa que adora se apossar de doenças. E eu vou ler de novo. Vocês sabem quem está dizendo isso? Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Irmão, a neurociência está descobrindo cada vez mais que os nervos que controlam a fala do ser humano estão intrinsecamente ligadas ao órgão principal do cérebro, a via principal do cérebro. Aquilo que você fala é aquilo que te move. Aquilo que você tem falado é aquilo que te move. Posso fazer um teste contigo? Começa a contar agora na sua mente de 1 a 10. 1. Começa agora. 1. Qual é o seu nome? Fala o seu nome agora. Percebeu que você teve que parar de contar para falar o seu nome? Ou seja, a sua boca comanda a sua mente. Então, cuidado com o que você fala, porque o que você tem falado tem regido a tua mente. Tem colocado a sua mente em quais caminhos, em quais pensamentos. No dia do juízo, você vai ser justificado ou condenado por elas. O que você tem falado para os seus filhos? No momento de raiva, no momento de que você fala e libera palavras de maldição. Serve para mim. O que você tem falado? O que você tem gerado? O que você tem semeado? O que você tem falado do teu futuro? O que você tem chamado a existência? O que você tem falado que o teu 2025 vai ser? Diz para mim, o que você tem dito? O meu 2025 será? Deixa eu te contar um segredo, talvez você não saiba. As palavras de Deus na sua boca têm o mesmo efeito do que na boca de Deus. Você sabia? Porque nós somos mensageiros. Nós somos parte dele. Porque se são palavras de Deus, nós somos boca de Deus. Então as palavras que saem da sua boca, da boca de Deus, as mesmas coisas. Por isso uma dica que eu te dou. Tudo que você for falar, se você... Repara comigo. Se você falar em nome de Jesus, você nunca fala coisa ruim, fala. Em nome de Jesus, tal coisa. Você nunca vai falar coisa ruim. O nome de Jesus, ele é tão poderoso, ele carrega um poder tão tremendo, que você não consegue falar coisa ruim depois de ter falado o nome dele. Em nome de Jesus eu vou me libertar, em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou conquistar, em nome de Jesus vai dar certo. Jesus está contigo. A palavra de Jesus sempre, o nome de Jesus sempre carrega coisas boas, carrega as palavras boas, palavras edificantes. Tiago 3,5 vai dizer: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede o quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Irmãos, a nossa língua ela pode acabar com a carreira e com a existência de uma pessoa. Isso é muito sério. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar ele novamente. Certo pastor, uma vez,
Uma mulher chegou numa festividade da sua igreja lotada, e falou que já tinha se relacionado com ele. Os filhos na frente vendo, e aquela mulher, ela deu um detalhe sobre o órgão daquele homem, que só a mulher sabia. Aquilo ali acabou com o ministério daquele homem. Acabou com a vida, a família dele. Aquele homem perdeu a igreja, perdeu a família, perdeu credibilidade. A carreira dele foi embora. E andando pela Praça da Sé, encontraram ele com a garrafa de cachaça na mão. E aquele pastor, homem de Deus, tremendamente usado na mão de Deus, tinha virado um alcoólatra. Mas 2 anos depois, essa mulher se converteu. E essa mulher voltou naquela mesma igreja. Já não é mais aquele pastor. Era um outro pastor. A família desfigurada ainda continuava alguns membros lá. E aquela mulher, num ato de confissão, ela precisou confessar. Ela disse, eu quero confessar. Há 2 anos atrás eu entrei por essas portas. E apaixonada pelo homem desse púlpito. Eu falei que eu tinha um caso com ele, mas foi mentira. Na verdade, ele foi se consultar com o urologista, do qual eu era enfermeira. E vendo-o nu, eu me apaixonei por ele. Os filhos imediatamente foram atrás daquele homem. Depois de ter humilhado, depois de ter escorraçado, depois de ter falado tanta coisa que o magoaram, já tinham se passado 2 anos, eles foram atrás dele. E perguntando àquele homem bêbado, perguntaram a ele, você precisa voltar. E ele perguntou, vocês vão me devolver os 2 anos? Vocês vão me devolver os 2 anos de que eu perdi a chance de viver aquilo que eu não vivi, porque vocês me julgaram sem deixar eu me defender? Tem uma frase que eu aprendi, irmãos, que uma vez eu li num livro de história, em que um palestrante grego falava, em que a mentira é capaz de dormir com a verdade, acordar primeiro, dar a volta ao mundo, voltar para a cama, sem antes a verdade ter saído dela. Eu vou falar de novo. A mentira, ela pode dormir com a verdade, acordar primeiro com a verdade, dar a volta ao mundo, voltar, sem antes a verdade ter saído da cama. Mas nessa volta ao mundo ela já destruiu muitas vidas. Já acabou com a carreira de pessoas. E por isso que tudo aquilo que ouvimos das pessoas, a gente primeiro tem que trazer o peso da verdade sobre ela. Será? Vou orar por ela, vamos orar por ela. Entrega na mão de Deus. Não seja co-participante do julgamento de ninguém. Não seja juiz da vida de ninguém. Cuidado. Porque tem pessoas que se alimentam, irmãos. Tem pessoas que gostam de trazer informação. Olha o que Provérbios vai dizer. Provérbios 29. Não, antes, vamos lá. Vamos falar antes. Provérbios 16, 28. Um homem perverso instiga contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Olha o que a Bíblia fala sobre a boca, irmãos. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quantos casamentos você vê sendo destruído por fofoca, por palavras? Palavras em que, até mesmo dentro do casamento, a mulher fala, o homem fala, com peso, não pede perdão. Aquilo a pessoa não consegue ter a maturidade em Deus de superar aquelas palavras, fica com aquela ferida, aquela mágoa. Quantas palavras malditas?
Ou quantas pessoas trazem informações das quais não sabem. Falam daquilo que elas acham, daquilo que elas pensam. O famoso fofoqueiro. Adora trazer uma informação, adora trazer uma fofoca. Um repórter. Olha o que a Bíblia fala deles. Lá em Provérbios 20, 19. Leiam aí comigo. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre. Eu ouvi uma frase da minha avó: quem não tem um amigo fofoqueiro? Pessoas que sempre estão querendo trazer uma informação da vida de alguém. Mas a Bíblia vai dizer: não te metas com quem muito abre os lábios. Na minha versão vai dizer assim: os mexeriqueiros espalham os segredos. Por isso, fique longe de quem fala demais. Quem fala demais dá bom dia cavalo, né? Que falava assim. O que fala demais dá bom dia macaco, um negócio assim. Tem muitas pessoas que ouvem. Vou ver o vídeo do fulano. O que o fulano está dizendo? Tá bom. Você ouviu aquilo e falou: irmão, tá sabendo? Caramba, fulano, tanto aconteceu. Você pegou uma informação, não buscou saber e depurar se era verdade, já passou a informação, contaminado com seus pensamentos, com as suas convicções. Isso é muito perigoso. E a calúnia é algo que Deus abomina. A definição de calúnia, irmãos, é afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. A fofoca, ela pode até ser verdadeira, irmãos, mas ela é negativa. Vou falar de novo, ela pode até ser verdade, mas ela é negativa. Provérbios 26, por favor, a partir do versículo 22. Aqui está aqui? Provérbios 26, a partir do 22. As palavras dos maldizentes são como comida fina, que desce para os mais interiores do ventre. 23. Como vasos de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração do maligno. A minha versão vai dizer assim: os mexeriqueiros são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Como um verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Deixa eu te falar uma coisa: o que você permite chegar aos teus ouvidos é aquilo que você promove. O que tem chegado aos teus ouvidos tem sido promovidos por você. Se desde o momento que chegam com a fofoca ou com um comentário sobre a vida, ei, parou. Chega. Não quero promover isso. Eu não quero isso. Eu não quero ser extensão disso na vida de ninguém. Não, eu não quero isso. Vou orar por ele. Vamos orar. Vamos consagrar a vida dele. Vamos louvar a vida dele. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação. Ele é fiel para cumprir. Quantas pessoas, irmãos, tiveram a vida destruída por conta de calúnia, por conta de fofoca? Mas gere palavras de fé. Comece a trazer à existência os milagres. Comece a gerar milagres na vida das pessoas. Comece a falar com firmeza daquilo que Deus vai fazer na vida dela, pela sua fé. Marcos capítulo 11, versículo 23.
Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou assim será feito. Você parou para imaginar? Você falar para o Pão de Açúcar, ir para o meio da Baía de Guanabara e ele? Você parou para falar para o dedo de Deus lá em Petrópolis, né? Dedo de Deus? Petrópolis. Não é? Teresópolis. Em Teresópolis, fala assim, ei, dedo de Deus, vem para cá, vem. Fica aqui no meio de Copacabana. Ou vai lá no meio do mar. Você já imaginou isso, irmãos? Esse é o poder que a sua boca tem. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. É o próprio Cristo. Isso aqui é o Filho de Deus. É o próprio Deus falando. Porque, na verdade, vos afirmo, é afirmação. Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim fará. A médica falou para mim, seu filho ficará 7 dias em observação. Falei para minha esposa, meu filho não vai passar no novo aqui, a Jéssica. Meu filho não vai passar no novo, eu não aceito. E começou a falar o tempo todo, meu filho não vai passar no novo, meu filho não vai passar no novo, meu filho vai passar no novo. Falei, Senhor, eu não aceito que meu filho passe no novo. Primeiro ano dele. Passar dentro do hospital, largado, dentro de uma sala, sozinho, isolado. E hoje eu recebo a notícia que ele pode receber alta amanhã. Mas a médica falou que pode, mas eu creio que ele vai. Porque eu creio no que o próprio Cristo nos falou. Eu preciso trazer a existência daquilo que Deus fala. Deus quer usar as nossas palavras, Deus quer usar a nossa boca como instrumento para ajudar e plantar o reino dele aqui na terra. Venha ao teu reino, a oração para nós. Venha ao teu reino, seja feita a sua vontade. Você tem sido instrumento para que esse reino venha. Você tem sido a extensão, você tem falado, você tem sido o apregoador desse reino. Tem gerado. Tem muita gente que está levando a montanha para Deus, em vez de levar Deus para a montanha. Ai, Deus, olha aqui. Ai. Olha como é que está a situação. Olha como é que está. Não, Senhor, olha como é que está. Irmão, não, você tem que levar a montanha até Deus. Você tem que levar Deus para a montanha e falar para ela. Fala, meu filho vai ser salvo, a minha casa vai ser estabelecida. As comportas do céu vão se abrir sobre a minha casa. O migrador e o devorador não vão entrar na minha porta. Tem sangue nos umbrais da porta. O diabo não vai fazer arruaça na minha casa. Não vai ter intervenção do inimigo no meu lar. O meu marido será salvo. Meus filhos serão salvos. Meus netos serão salvos. Até a 4ª geração, 5ª geração da minha família servirá o Senhor. Serão pregadores, apregoadores da palavra. Profetiza, porque essa é a realidade que Ele tem para a tua vida. É isso que você precisa chamar à existência. Mas para isso você precisa controlar os seus pensamentos em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio à turbulência. Você precisa renovar a sua mente. Assim como há 2 domingos atrás eu falei sobre os pensamentos, pensar com os pensamentos do céu. O que é pensar as coisas do céu? Você precisa mudar a mentalidade. A sua mente não pode ficar contaminada pelas circunstâncias atuais ou por aquilo que acontece na nossa volta. Comece a renovar a sua mente na palavra. Abre comigo ali, Filipenses 4:8. Olha o que Paulo escreve, irmãos. E comece a produzir isso na sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. É sobre isso que a sua mente ela tem que estar gerando o tempo todo. É sobre essas coisas. O que é amável, o que é respeitável, o que é justo, o que é de boa fama, o que gere louvor, virtude de louvor. É isso que precisa ocupar a sua mente, é isso que precisa estar dominando a sua mente. A sua língua é um instrumento que vai trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. A sua língua, a sua boca, irmãos, precisa trazer cura. O crente tem que parar com essa mania, irmãos, de se apoderar, se apossar de doenças que não são dele. Não é. Você não. Ah, minha doença, não, você está. Não, ela não é sua, ela não te pertence. Você precisa trazer palavras de cura. Está difícil, meu irmão, está desenganado pelos médicos. Mas cura. Eu conheço uma senhorinha, irmãos, que passou pelo Vale da Morte. Agora ela faleceu, né, Patrícia? Aquela mulher de Deus lá. Magrinha. Irmãos, aquela mulher, o médico desenganou umas 3, 4 vezes, eu acho. Mas toda vez o marido nem aguentava andar. Irmãos, foi a primeira vez que eu vi um casal fazer 65 anos de casamento. 67? Chegaram a 67. Mas até onde eu lembro, eu fui no aniversário de 60 anos de casamento deles. Em 65. Aquele homem andava devagarzinho. E chegava no leito, enquanto todo mundo desenganava, desliga os aparelhos. Ele dobrava o joelhinho com toda dificuldade. Ele levava quase 5 minutos para fazer isso, irmão. Mas dobrava o joelhinho dele e orava. A primeira ela voltou, a segunda ela voltou, na terceira eu lembro fielmente. Aquela mulher já, mais ou menos assim, irmão. Aqui, na capa do Batman. Magrinha. Ela virou pelo homem de Deus, para que você me chamou de volta? Estava tão lindo onde eu estava. Homem, me deixa lá. E ele falava, mulher, eu não consigo viver um dia sem você. Se você morrer, eu vou junto. Glória a Deus. Irmãos, no tempo de hoje, 44 anos juntos. Tem gente que vai falar assim, que loucura. A verdade é que a sociedade de hoje quer fazer com que isso aí seja uma raridade. Daqui a pouco vai ter gente entrando por Guinness por ter completado 30 anos de casamento. Porque as pessoas elas estão muito cheias de si. As palavras têm que ser aquilo do que eu quero. Não estão plantando, não abre mão. Não sabe o que é viver a dois. O que é compreender, o que é estar junto. 44 anos, ela ainda está vivendo o descobrimento de quem o marido dela é ainda. Ela viveu 44 anos e ainda não sabe quem realmente ele é. Ela conhece ele, muito disso eu não duvido. Mas ainda precisa descobrir mais. Porque nem ele sabe certas coisas que ele é. Porque ele não foi colocado em todas as situações da vida dele. Para saber quem ele é em todas as circunstâncias. Mas o ser humano não entende isso, não sabe ter paciência, sabe compreender, não sabe o que é companheirismo. E hoje você vê muito menos. O casal se separa, está casado com outro, que passou. Isso está virando uma normalidade, irmãos. Está virando uma normalidade. Um homem ser marido de uma só mulher está virando raridade. Mas eu não me conformo com isso, eu não aceito isso.
Eu profetizo que as minhas filhas terão um casamento abençoado, duradouro, assim como o meu filho, assim como o filho dos seus filhos, seu filho, seus netos, suas netas, assim como todos aqueles ao qual eu posso olhar e profetizar. Serão mulheres de Deus com um casamento abençoado, que terão referências dos avós, dos pais, de casamentos que foram solidificados na rocha, não foram na areia, que qualquer ventinho, qualquer discussãozinha, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tinha uma época, irmãos, que os filhos saíam de casa, o pai falava assim, vai com Deus, tá? Não bate na minha porta não, que não tem volta. E aí, fazia o quê? As pessoas, elas entendiam que elas precisavam pagar o preço para que aquilo desse certo. Hoje ninguém quer pagar preço. O pastor sempre costuma dizer que ele foi atender um jovem que falava assim, pastor, meu casamento acabou. Ele, o que houve, cara? Não dá mais para aturar minha mulher, ela reclama demais. Eu já paguei um preço danado, estou jejuando. Quanto tempo? 2 dias. Como é que é? 2 dias? Já quer separar? Não. Quanto tempo de casado? 6 meses. 6 meses tu jejuou 2 dias. Meu irmão, é assim que muitos, até dentro da igreja, estão pensando, irmãos. 2 dias tá bom. Já aturei 6 meses, não está dando certo não. Já saturou. Não é assim. Não. E as pessoas, elas têm por premissa falar coisas do que não convém. Mas a palavra branda refreia o furor. Sempre aprendi com a minha mãe uma frase que é pura verdade. Quando um não quer, dois não briga. Não adianta. Vai falar com a parede. Controlar as emoções, renovar a sua mente, respirar. Mas sabe qual é o problema, irmãs? A senhora com 44 anos de casamento, glória a Deus, vai chegar aos 50 ou 60. Muitas jovens não vão buscar conselhos contigo. Vão entrar no celular e ver o que a blogueira está falando sobre casamento. Hoje, as pessoas buscam referência com quem não construiu nada, para buscar algo construtivo sobre quem não construiu nada. Hoje, pessoas têm referências de pessoas que não são referenciais de nada. E sempre vivendo nesse ciclo vicioso. E sempre trazendo palavras que entram na pessoa e ela aceita. Que machucam pessoas doentes, deixando outras pessoas doentes. Abre para mim Provérbios 12, 18. Alguém cujo tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A minha versão vai dizer, alguns que falam palavras como estocadas de espadas, mas a língua do sábio é saúde. Eu tenho a certeza de uma coisa, para o casamento ter chegado a 44 anos, teve muita palavra de saúde e sabedoria. Se você quer que as coisas aconteçam e dê certo na sua vida, sejam elas do casamento, sejam elas financeiramente, sejam elas qual forem, irmãos. Comece a trazer palavras, que sejam palavras de vida. Exerçam uma autoridade. Eu não permito, eu não admito isso. Se o Senhor falou que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, não vai ser circunstância nenhuma que vai dizer. Ele não vai me faltar. As coisas podem te faltar, as pessoas podem te faltar, mas Ele nunca vai faltar na sua vida.
E é isso que você tem que ter por primícia, e o mais importante, ele não pode me faltar. Você precisa exercer sua autoridade em Cristo Jesus. Abre comigo João capítulo 1, versículo 1. Vai dizer, no princípio, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O que é o Verbo? O Verbo vivo que se entregou por nós. Ele nos deu poder para pisar sobre. Ele te deu poder. E você tem usado esse poder e a sua autoridade? Porque o Verbo te deu poder. Morreu por mim e por você. E o que você tem feito para ser a extensão do Verbo? Existe uma palavra, um termo grego, exousia ou exousia, que quer dizer autoridade de Deus, ou autoridade de Cristo. Você precisa viver exousia, ou exousia, a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo. Porque Ele te deu poder, Ele te deu autoridade, para que quando as coisas estiverem ruins, você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu não aceito, o meu casamento está no altar, meus filhos são do altar, eu entreguei a Ti, está nas Tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sempre faz o melhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu já ensinei para vocês e destrinchei o que significa boa, perfeita e agradável. Você precisa entender. O que é bom? É bom, é perfeito, é agradável, não te traz dor. Talvez a sua carne relute contra a vontade dele, mas é o melhor para você. Deus não quer te perder. E a nossa carne sempre se inclina para as coisas da carne. E quando você coloca as suas vontades, mas para você usar a autoridade que Ele te deu, você precisa conhecê-lo. Você precisa se fazer conhecer. E como é que eu me faço conhecer? Porque o conhecer eu sei, é buscá-lo, é orar, é fazer. Como é que eu me faço conhecer? Senhor, eu estou aqui. Me coloco diante de Ti como autoridade Tua. Faça o que Tu quiseres. O que o Senhor quer que eu fale? Você vai começar a ouvir o sopro do Espírito Santo. A sua carne, irmãos, nunca vai te inclinar a fazer uma coisa boa. Sempre vai te inclinar a querer fazer a coisa errada. Ou aquilo que você acha que é certo. Posso te dar um exemplo? Toda vez que alguém vem te pedir dinheiro, alguma hora sua voz fala, caraca, tá passando fome, vou mudar. Mas não tem uma outra voz que fala assim para você? Não, deve ser para usar droga. Não deve estar com fome não, será que está com fome? Ou só eu que já passei por isso? Sou eu que já vivi essa guerra interna. Da pessoa chegar até mim e aquela desconfiança. Será que é verdade o que está me dizendo? Será que eu devo ajudar? Será que eu não devo ajudar? Ou você ver uma situação de vulnerabilidade e você querer ajudar, mas você fala, pô, mas eu só tenho isso no bolso. O que eu vou comer amanhã? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha uma situação em que nasce em você a vontade de querer ajudar, não é a sua carne, irmão.
é o teu espírito. Mas a sua carne vai dizer, não, tenho carne da manhã, teus filhos vão passar fome, tem a passagem do trabalho. E aí, como é que eu faço? Ei, não faz isso não. Só eu que vivi isso, irmãos. A sua carne nunca vai te inclinar a fazer coisa boa. Tomar uma atitude por si só boa. A não ser que seja para você querer aparecer ou se autopromover. Mas mesmo assim, ela não vai te inclinar para algo bom. Você precisa profetizar, trazer a existência, usar a autoridade, mas sempre usando a língua e a sua boca como um instrumento de vida, como um instrumento de bênção, como um instrumento que germine vida na vida das outras pessoas. O que você tem comido do fruto dos seus lábios? O que você tem gerado no fruto dos seus lábios na vida de outras pessoas? Quantos filhos se perderam, irmãos? Porque os pais declaravam palavras de maldição. Não vou longe não, eu digo da minha família. O meu pai gerou palavras de maldição na vida dos meus irmãos. E ele as vive até hoje. Por um tempo eu também as vivi, mas o Senhor me resgatou com mão forte. E hoje eu oro pelos meus irmãos não darem continuidade às palavras de maldição, das quais meu pai profetizou. E eu, como pai, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque aquilo que eu promovo é aquilo que me move. E aquilo que eu fui movido, eu fui transformado, eu tenho que fazer na vida dos meus filhos. Eu tenho por obrigação ser uma extensão da paternidade de Deus na vida deles. Homens saudáveis, mulheres saudáveis não ficam chorando por aquilo que passou, mas agradecem as oportunidades que têm hoje para fazer a diferença. Homens que são sarados e curados em Deus não procuram entender o porquê fizeram isso para ele. Não, eles entendem que Deus deu uma nova oportunidade e é a ela que eu vou me agarrar e é a ela que eu vou transformar. Homens transformados, mulheres transformadas, eles não se atêm com o malzinho que fizeram a eles. Eles só procuram entender o porquê Deus alcançou eles com um olhar de graça. Que eu preciso promover, eu preciso fazer aquilo que Deus fez em mim, não aquilo que as outras pessoas me fizeram. O que Deus fez? O que Deus mudou na minha vida? O que Deus gerou para mim? É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou replicar. É isso que eu vou gerar, semear na vida das pessoas. Seja sarada. Sare a sua mente, as suas emoções. Não fique refém do passado, irmãos. Não permita que o passado reja o seu presente e destrua o seu futuro. Não. Não, você não é fruto do acaso. Não, você não nasceu por acaso. Não, você foi projetado. Talvez seu pai e sua mãe não, mas Deus te projetou. E Deus te projetou para um futuro brilhante. Deus te projetou para grandes coisas. E você vai alcançá-las em nome de Jesus. Os seus filhos comerão desses frutos. Seus netos comerão desses frutos que Deus gerou em você. Porque você são frutos que darão grandes frutos. Ou melhor, são sementes que darão grandes frutos. Assim a sua geração também vai ser. Talvez nós não vamos estar vivos para ver. Mas Deus fará grandes coisas nas nossas famílias, nas nossas vidas, através dos nossos netos, bisnetos. Só se você crer, irmãos, que eu estou profetizando. Os seus netos, bisnetos, seus filhos, todos eles serão frutíferos na mão do Senhor. Serão instrumentos na mão do Senhor. Os seus aí da internet, você aqui presente,
todos a sua descendência. Nenhum há de se perder, irmãos. Em nome de Jesus, todos vão servir ao Senhor. E todos eles dirão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque teve joelho dobrado, teve lágrima, só você sabe. E Deus, quantos choros, quantas lágrimas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fique de pé, vamos louvar o nome do Senhor.